Pensa Brasil, com José Roberto Mendonça de Barros. Professor José Roberto Mendonça de Barros, boa tarde. Professor, o senhor vai deixar a gente confuso. Porque o senhor sempre disse que é muito importante aprovar as reformas, que a gente tem que transformar esse país, tem que fazer a reforma tributária, a reforma administrativa. Aí agora eu descubro que o senhor está preocupado justamente porque parece que pode sair alguma coisa de lá e o senhor não está gostando do cheiro. Conta para nós, as coisas não são incompatíveis, né? Mas conta o motivo da sua preocupação, por favor, para a gente conhecer. É isso aí, parece meio louco, mas é isso mesmo. Antes de mais nada, boa tarde, Eduardo, boa tarde, Débora. Boa tarde. Tem sim uma preocupação. O presidente da Câmara mencionou recentemente que vai pôr para andar os projetos de reforma tributária e de reforma administrativa. Talvez a reforma administrativa antes da reforma tributária. E isso, em si, em tese, é uma coisa boa, mas que deixa a gente preocupado. Por quê? Porque não é qualquer projeto, né? É importante dizer, as reformas são relevantes, mas as reformas bem feitas, as reformas que tenham, que contribuam mesmo para uma melhora. Nós acabamos de ver recentemente, né, a reforma dita emergencial ser aprovada e que parecia uma melhora e que, na verdade, não tinha nada lá dentro, era um pastel de vento. Por exemplo, a reforma emergencial dizia que 45 bilhões de reais podiam ficar fora do teto. Aí vem o orçamento e todas as coisas que se fizeram depois, e os 45 viraram 125. Bolas. Para que serviu a reforma emergencial? E aí a gente se dá conta, Eduardo, que foi simplesmente uma fachada, né, um nome, para dizer que fez uma reforma fiscal emergencial, mas que não acontece nada. No caso federal, o tal do gatilho que seria acionado é para 2025. Isso é absolutamente irrelevante. Então, qual é o receio que tem? Não sou o único. Tem muita gente que tem o mesmo receio. Pega a reforma administrativa, vai para colocar, se não for uma coisa bem elaborada, um projeto consistente, e do jeito que está a situação política do país, o Centrão mandando na Câmara e o governo tão chegado a aumentar o tamanho do próprio governo, pode sair uma coisa pior do que antes. Dá só um exemplo recente. Na aprovação do orçamento, né, foi negado e foram retirados 2 bilhões de reais para fazer o censo, e aí se decidiu que não tem censo. Mas no mesmo montante, no mesmo momento, aprovou-se, derrubou um veto que tinha 11 anos dormindo nas gavetas, cujo resultado é incorporar 1.900 antigos fiscais do INSS na Receita Federal a um custo, pasme, anual de quase 3 bilhões de reais. Então, para que adianta isso? Essa é a minha preocupação, Eduardo. Dependendo do que for aprovado, pode ficar pior, mais engessado o governo do que foi antes. E na reforma tributária, nós sabemos que não existe consenso nem entre os segmentos econômicos. O comércio não concorda com a PEC 45, a indústria concorda, e há um impasse que não avançou 1 milímetro nesse período. Então vai aprovar o quê? Essa é a minha preocupação. Uma coisa que, em tese, é fundamental, mas, obviamente, se for uma coisa relevante e bem feita, e não algo que está muito mais uma fachada, um slogan, e que, no fim, pode até piorar as coisas. Essa é a minha preocupação. Agora, professor, quando a gente vê que o governo corta 2 bi do censo para privilegiar as emendas paroquiais dos deputados e senadores, ainda que existam emendas paroquiais, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma discussão americana também. Só que lá eles acabaram de divulgar os primeiros resultados do censo que foi feito em 2020, como foi feito em 2010, e o de agora, o de 2020, é o 24º censo ininterrupto. Eles fazem o censo há muito tempo, desde o século XVIII, que eles não param de fazer o censo. E a gente aqui interrompe o censo por causa de 2 bi, que é um dinheiro importante, evidente, mas 16 bi de emendas parlamentares é muito maior do que 2 bi. Claro. Que país a gente desenha
quando a fonte, quando a praça, não importa, pode ser até que a emenda do deputado seja uma emenda muito pertinente. Mas existe alguma coisa mais pertinente do que um autoconhecimento, a gente saber para onde está indo esse país, de onde a gente vem, como é que está distribuída a sociedade, onde é que as pessoas moram, onde é que elas moravam há 10 anos, estão mudando de cidade. Nos Estados Unidos eles descobriram, por exemplo, tem alguns estados que estão diminuindo, descobriram que a população está envelhecendo demais e descobriram já que eles vão ter que provavelmente se abrir para a imigração, que contraria o que vinham fazendo até pouco tempo, porque senão vai faltar jovem para financiar a estrutura. E aí, professor? Aí a gente tem vontade de chorar, né, Eduardo? Ainda mais como economista, né, que vivo de analisar dados, tendências, o censo sempre foi uma coisa fundamental, como você mencionou, em todos os outros países. E a gente vê que é muito triste que aí, de repente, isso foi feito, trocado por gastos desta qualidade. Não é possível. E essas emendas picadas, emendas paroquiais, que os senhores deputados fazem, são o início de muita obra inacabada. Você se lembra, noticiou aqui, né, um trabalho do ano passado que dizia que existem 14 mil obras públicas inacabadas, que começam assim: aparece uma emenda, solta a obra para poder ter uma inauguração, para poder ter um início de obra, e depois fica por isso mesmo. E o investimento público que conta está no nível mais baixo da história do Brasil, né? É 0,5% do PIB. Não tem crescimento com isso. Então é isso. E nós estamos vendo um momento, isso que me incomoda muito, Eduardo, é muito slogan e pouco conteúdo. Na verdade é isso. Nós estamos perdendo aí o conteúdo das coisas, que é o que interessa, né? E infelizmente é isso. Então, nesta altura das coisas é que vem a dúvida. O que será que vão aprontar com a reforma administrativa? Eu tenho receio que pode ficar pior do que está hoje. Bom, vamos acompanhar professor José Roberto Mendonça de Barros com seus esclarecimentos, suas inquietações, sempre muito bem-vindas. A gente volta a conversar na semana que vem. Obrigado. Boa semana para todos. Um abraço.